Olá, queridos cursistas. Hoje nós estamos fazendo o nosso simulado interativo a respeito de didática geral, contemplando os aspectos de planejamento educacional. Então, nós conversamos a respeito dessa matéria, a respeito desse assunto, nas nossas aulas, né, até aqui, e hoje nós estamos treinando aí os nossos conhecimentos, tá bom? Então, nós faremos a correção interativa. Só um momento, por favor. Pois bem, vamos lá. Na questão 1, nós temos o seguinte, né? Nós temos o seguinte aspecto. O planejamento escolar é um dos elementos fundamentais para as práticas pedagógicas. Por meio de um planejamento escolar, é possível a origem de planos pedagógicos, assim como projetos pedagógicos. Sendo assim, um plano real, concreto, realizável a ponto de ser possível executá-lo integralmente dentro das condições previstas, é chamado de, letra A, flexibilidade, letra B, execuibilidade, letra C, prático ou letra D, executivo. Podem colocar no chat a resposta que vocês marcaram, por favor. Alguém? Bom, então não é flexibilidade, né? O que nós queremos é aquele plano em que se é possível executá-lo, né? Executá-lo integralmente. Então nós temos que também não se refere a prático e também não se refere a executivo. Executivo é o chefe, né, do poder executivo ou então aquele que trabalha no âmbito empresarial. Então, o que se tem aí é execuibilidade. Aquilo que é execuível é aquilo que é executável. Então, a correta é a letra B, certo? Então, a letra B é a resposta correta. Daí, nós passamos à segunda questão. Na segunda questão, nós temos quanto ao planejamento pedagógico. Então, no planejamento pedagógico, letra A, plano da escola tem como foco um momento de estudo específico. Então, o plano da escola tem como foco um momento de estudo específico. Letra B, plano de aula apresenta diretrizes gerais para as atividades coletivas. Olha lá, plano de aula apresenta diretrizes gerais para as atividades coletivas. Letra C, plano de aula se efetiva num dia de estudo. Então, plano de aula se efetiva num dia de estudo. Letra D, sequência didática compõe etapas de um plano de aula. Então, sequência didática compõe etapas de um plano de aula. E letra E, plano de ensino detalha as atividades de uma aula a ser desenvolvida. Então, podem colocar no chat a resposta de vocês. Quem respondeu essa? Pensa um pouquinho. Quando a gente fala de plano da escola, nós estamos falando do PPP. Qual que é a dimensão do PPP? É traçar aquele diagnóstico amplo, aquele DNA sobre a função social da escola, a relação escola-comunidade, não é? Quando a gente fala de plano de aula, ele fala de especificidade, exatamente aquilo que aquele componente curricular vai abordar naquela aula em específico, tratando lá o tema, objetivos específicos, metodologia, certo? Depois nós temos lá que o plano de aula se efetiva num dia de estudo, não necessariamente, certo? Nós podemos ter um plano de aula e nele apontarmos que o tempo previsto para a execução dele é de 2 aulas, tá? E aí nós temos a questão da sequência didática, que compõe etapas de um plano de aula, exatamente. A sequência didática, ela apresenta o passo a passo da construção
daquele plano de aula, como se fosse o desenvolvimento. Tudo que eu vou ter que realizar para atingir aquele objetivo específico. Então, por isso que a gente sequencia, né? O que é uma sequência didática? Para que a gente atinja aquele objetivo específico, nós vamos precisar utilizar, lançar mão de várias estratégias, de várias estruturas de aula diferentes. E aí a gente vai sequenciar. Hoje, com a BNCC e o Currículo Paulista, fala-se muito na questão da progressão de habilidades, habilidades que sejam uma crescente na questão do grau de dificuldade. Quando fala aqui, plano de ensino detalha as atividades de uma aula a ser desenvolvida. Não, plano de ensino fala do processo, né? Então, fala a respeito do âmbito daquele componente curricular, tudo que será visto a curto, médio e longo prazo dentro daquele ano letivo, tá bom? Então, não pode ser a E também. Então, ó, a alternativa E não pode, a alternativa C também não, porque não é necessariamente apenas num dia de estudo, certo? Plano da escola tem como foco um momento de estudo específico. Não. Plano da escola é uma abordagem geral, um panorama geral. Por isso que ela apresenta lá os objetivos gerais, a justificativa, né, toda a conduta pedagógica da escola. Então, sobra para nós a alternativa D, que sequência didática compõe etapas de um plano de aula. É como a gente vai pegar aquele plano e a gente vai colocar ele na prática, a gente vai colocar ele no chão da sala de aula, evidentemente. Bom, na questão 3, né? Então, na questão 3, nós temos que o planejamento participativo na educação é um caminho que se distancia das decisões centralizadas e autoritárias e se alinha ao trabalho coletivo e participativo. Sobre a temática, assinale a alternativa correta. Então, quanto ao planejamento ser participativo, né? Então, sai-se dessa esfera das decisões centralizadas, autocráticas, e passa-se a uma gestão democrática, não é? Trabalho coletivo e participativo. Então, sobre esse tema, assinar a alternativa correta. Letra A. O planejamento possui caráter exclusivamente técnico. Veja bem, o planejamento possui caráter exclusivamente técnico. Letra B. A avaliação do planejamento escolar é contínua e periódica. Então, a avaliação do planejamento escolar é contínua e periódica. Letra C. A burocracia pode ser um entrave para o planejamento participativo. Letra D. O planejamento não atende às diferenças e especificidades de cada grupo. E letra E. A ação de planejar é uma ação neutra, sem postura política. Pode colocar no chat a resposta de vocês, por favor. Essa é uma questão bem fácil, mas de um tema muito importante, certo? Podem colocar no chat o que vocês assinalariam se fosse agora a prova. Muito bem, pessoal. Vocês marcaram a alternativa B, né? A avaliação do planejamento escolar é contínua, é periódica. É um processo, né? Toda vez que a gente fala de plano de escola ou do PPP, quando a gente fala de plano de aula, quando a gente fala de plano de curso ou plano de ensino, né? Que é aquele a longo prazo, né? Que estabelece lá a questão do ano letivo que vai ser abordado com os alunos, nós devemos lembrar que ele é dinâmico, ele é flexível, e dentro dessa dinamicidade, nós precisamos sempre promover reflexões para verificar se aquilo que nós apontávamos de início, após as avaliações diagnósticas, ou até mesmo já previamente,
se aquilo que nós elencamos dentro desse documento, se realmente faz jus àquela realidade, àquela sala, àquela turma em específico. Por isso que, quando nós falamos de planejamento escolar, é um processo contínuo. A todo tempo nós significamos e ressignificamos aqueles apontamentos que nós fazemos. Então, é importante a gente estabelecer que a avaliação desse planejamento, se está adequado, se não está, quais apontamentos estão tendo sentido dentro do meu dia a dia e quais não estão, quais precisam ser revistos, isso se faz de modo periódico e de forma contínua, tá bom? Então, por isso, a alternativa B. Bom, questão 4 era uma questão mais detalhada, né? Que tem os itens para serem analisados. Muito provavelmente vocês vão se deparar com questões assim na hora da prova. A comunicação e a interação grupal no processo de planejamento é fundamental, pois configura momento de crescimento coletivo e de transformação da realidade de maneira alinhada, coordenada. Com relação às relações interpessoais e processo de planejamento, assinale a alternativa correta. Primeiro, o planejamento participativo é sinônimo de planejamento normativo. Então, o planejamento participativo é sinônimo, ou seja, tem sentido igual ou muito próximo de planejamento normativo. Segundo item, o modo determinístico de planejamento é mais eficaz no sentido de contemplar a coletividade, porque é mais centralizado. Terceiro, o planejamento participativo conta com perspectivas de levantamento e solução de problemas a partir de óticas diferenciadas, aumentando a possibilidade de transformação de uma realidade. Quarto, existe a possibilidade de que os sujeitos envolvidos no planejamento participativo sejam mais sensíveis às necessidades da escola. Daí nós temos, a alternativa correta é letra A, apenas a assertiva 3 está correta. Letra B, as assertivas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Letra C, apenas as assertivas 3 e 4 estão corretas. Letra D, apenas as assertivas 1 e 4 estão corretas. Apenas as assertivas 1 e 3 estão corretas. Então, o que vocês marcaram, por favor, podem colocar no chat. Conseguiram responder essa? Pessoal, nesse caso de questões nesse formato, o ideal é vocês analisarem item a item, certo? Então, o primeiro item, o planejamento participativo é sinônimo, ou seja, tem sentido igual ou muito próximo, de planejamento normativo, que seria estático. Não, gente, eu acabei de falar que o planejamento é dinâmico, é flexível e deve ser avaliado de forma periódica. Depois, o modo determinístico do planejamento é mais eficaz no sentido de contemplar a coletividade, porque é mais centralizado. Não, gente. A gestão democrática pressupõe descentralização. É quando a gente consulta, a gente conversa, a gente dialoga com todos os envolvidos no processo. Então, e também não há determinismo, daquele negócio, sempre foi assim, tem que conservar. Não, a gente tem prerrogativas para mudanças. Aí nós passamos ao terceiro item. O planejamento participativo conta com perspectivas de levantamento e solução de problemas a partir de óticas diferenciadas, sim, porque quanto mais pessoas, mais visões diferentes se tem acerca de um objeto, né, que está em análise, aumentando a possibilidade de transformação de uma realidade. Perfeito. Terceiro está certo. Daí depois nós temos, existe a possibilidade de que os sujeitos envolvidos no planejamento participativo sejam mais sensíveis às necessidades da escola.
Sim, porque quando nós temos participação de pessoas envolvidas nesse contexto, eles vão sempre estar mais atrelados, mais vinculados às reais necessidades da escola, diferentemente de um técnico que chegue lá somente para fazer uma vistoria e etc. Ele não tem vínculo com aquela realidade. Então, nós temos que as assertivas 3 e 4 estão corretas. Então, apenas as assertivas 3 e 4 estão corretas. Tudo bem, pessoal? Dúvida esclarecida? Quem estava com dúvida que colocou no chat, esclareceu? Perfeito. Vamos lá. Próxima questão, questão de número 5. Diz que o planejamento é o instrumento norteador do trabalho coletivo, né? Do trabalho letivo, devendo sua elaboração estar pautada nos objetivos que se pretende alcançar durante o processo de aprendizagem, sendo tais objetivos reconhecidos por meio da avaliação. Como podemos definir a avaliação neste processo? Letra A. São as atividades utilizadas para determinar se o estudante está ou não apto a receber sua promoção de série. Letra B. É um instrumento capaz de entender as necessidades e dificuldades do estudante no desenvolvimento das habilidades propostas para cada conteúdo, a fim de produzir uma nova prática que o ajude a superá-las. Letra C. É um processo onde o estudante presta contas do que foi aprendido por meio da resolução de exercícios escritos que comprovam a aquisição dos conhecimentos transmitidos pelo professor. E letra D. É uma prática capaz de determinar as dificuldades dos estudantes e estipular notas ao seu grau de conhecimento, promovendo a reprovação daqueles que não alcançaram a média. E então, qual alternativa vocês colocaram? Podem colocar no chat, por favor. Perfeito. Vamos lá. Então, a função do planejamento, geralmente a gente coloca, né, atrelada à questão do planejamento educacional e da avaliação, porque a avaliação diagnóstica, ela vai permitir que o professor tenha um olhar propício à identificação das barreiras, dos obstáculos de aprendizagem que esse aluno, porventura, possa ter. E a partir deles é que se faz a construção do conhecimento. Então, a gente quebra aquilo que está cristalizado e ressignifica. Então, a correta é a alternativa B, que ela, a avaliação dentro desse processo, é um instrumento capaz de entender as necessidades e dificuldades do estudante no desenvolvimento das habilidades propostas para cada conteúdo, a fim de produzir uma nova prática que o ajude a superá-las. Então, é um instrumento capaz de entender as necessidades e dificuldades do estudante no desenvolvimento das habilidades propostas para cada conteúdo, a fim de produzir uma nova prática que o ajude a superá-las, tá bom? Então, letra B. Muito bem, questão 6. Essa é bem bacana. É uma questão, inclusive, da Fundação Carlos Chagas. A seleção de atividades no planejamento didático é baseada em princípios teóricos no campo da educação. A esse respeito, leia os exemplos a seguir. Primeiro, pré-avaliação dos alunos para estabelecer o ponto de partida do processo de aprendizagem e uso de reforços ou recompensas tangíveis para aumentar o rendimento. Segundo, ênfase na participação ativa dos alunos nos processos de aprendizagem e na conscientização do ato de aprender, mediante estratégias de autoavaliação, conceituação e revisão. Terceiro, valorização da identificação do contexto significativo em que a competência deve ser adquirida e sucessivamente aplicada para que os alunos possam ir além das informações fornecidas.
Assinale a afirmativa que identifica corretamente os fundamentos teóricos das atividades de planejamento descritas em 1, 2 e 3, respectivamente. Então, qual é a corrente, né, de definição aí da psicologia da educação acerca dessa questão, psicologia da educação e do desenvolvimento, né? Então, qual a alternativa que vocês assinalariam para identificar qual que é construtivismo, qual é behaviorismo e qual é cognitivismo, tá bom? Podem colocar no chat a resposta de vocês, por favor. Pessoal, pensa um pouquinho. Quando a gente fala de estímulo e resposta, a gente lembra daquela gaiola de Skinner. Lembra que a gente falou na aula a respeito disso? Qual que era a teoria do Skinner? Que toda vez que houvesse um estímulo positivo, o rato se sentiria premiado, o ratinho que está lá dentro da gaiola. Então, ele sentiria que aquele comportamento deve ser repetido. Quando ele percebe que ele faz algo e aquilo dá uma coisa, uma sensação desagradável ou estímulo negativo, a questão da dor, ele percebe que ele não deve fazer mais. Então, a gaiola de Skinner, por exemplo, quando ele encosta numa alavanca que ele não deve, ele toma um choque. Quando ele encosta no botão verde, por exemplo, ele descobre que aquele botão libera água ou libera ração. Então, são as teorias de reforço, né? Lembra que eu falei até que eram utilizadas durante a guerra para a questão da doutrinação, preparação dos soldados, etc., e depois se aplicou à educação. Então, essa questão que fala aí de reforços e recompensas é behaviorismo, certo? Entenderam essa questão? Tudo bem? Esse primeiro item? Então, toda vez que falar de reforços e recompensas, é behaviorista. Pensem na gaiola de Skinner, tá bom? Aí depois, olha lá, falando de participação ativa dos alunos nos processos de aprendizagem. Qual é a concepção pedagógica, qual é a linha de estudo que leva esse aluno à questão do protagonismo, da participação ativa? Né? Nós falamos muito a respeito disso. Eu até disse que quase todos os autores são nessa linha hoje nas provas, nos concursos. Qual é essa questão? Construtivismo, porque a partir da participação ativa desse aluno, nós vamos perceber que é,
esse aluno vai ressignificar seu erro e vai evoluindo dentro do processo, tá bom? Então, a questão do construtivismo. Então, a gente já mata, né? E aí, o cognitivismo é aquela questão de trabalhar o cognitivo. Então, é mais ou menos o que faz o SESI, o SENAI, etc., que trabalha com a questão da prática sucessiva de informações, né? Com aquele método mais fechadinho ali. Então, a alternativa A, tá bom? É a alternativa A, essa questão, tá bom? Muito bem. Daí nós vamos para a questão 7. Pessoal, só um momentinho, por gentileza. Vamos lá, voltamos então. Segundo José Serk Fusari, o planejamento escolar não é e nem deve ser uma atividade burocrática, mas sim constituir uma atitude crítica do educador diante de seu trabalho docente. Os elementos que necessariamente a escola e o professor devem considerar no processo de planejamento são os objetivos do processo educativo, a organização dos tempos e os recursos a serem utilizados nas atividades de ensino. Letra B. Os objetivos da educação escolar, os conteúdos, as abordagens e estratégias, a organização dos tempos e dos espaços e a avaliação. Letra C. Os guias curriculares com indicações sobre o que ensinar, a sequenciação de conteúdos, as estratégias de ensino e o que avaliar. Letra D. Os livros didáticos com proposição do que ensinar, em qual sequência, com quais materiais e recursos e o que avaliar. E letra E. Conteúdos e os tempos destinados às aprendizagens de cada conteúdo e o cronograma de avaliações do desempenho. Então, nessa, qual que vocês assinalaram, por favor? Vamos lá. Nessa questão, que é a questão de número 7. Qual vocês marcaram, por gentileza? Isso, muito bem. Vocês marcaram a alternativa B. Então, quando a gente fala, né, de planejamento, nós devemos considerar, sim, os objetivos da educação escolar, os conteúdos, que hoje, na verdade, a gente, com o currículo paulista, né, à luz da BNCC, nós temos abordagem na perspectiva de habilidades e competências a serem desenvolvidas, né, as abordagens e estratégias, organização dos tempos e dos espaços e a avaliação. Exatamente isso. Nós não podemos deixar de pensar que o planejamento também envolve a temática da avaliação, tá bom? Muito bem. Questão 8. Ensinar esses alunos nunca foi uma tarefa fácil. Implicou planejar e replanejar as ações que pudessem ter a participação de todos. Significou despender tempo tanto para reflexões quanto para a construção das práticas pedagógicas. Pensar em trabalhos que usassem pouco a linguagem escrita, mas que, ao mesmo tempo, a exercitassem, exigia revisar leituras e práticas, refazer as trajetórias de aprendizagem dos alunos, dialogar com colegas especialistas em leitura e escrita, disponibilidade para criar novas práticas e estar aberta para a possibilidade de frustração.
O tempo usado para o planejamento era inversamente proporcional aos resultados. Esse relato mostra a complexa tarefa do ensino, que tem início no planejamento, exigindo que o professor, primeiro, conheça os alunos e a compreensão que eles têm dos conteúdos propostos, para que estruture as experiências de aprendizagem, o que pressupõe conceber formas de representar e explicar o conteúdo. Item 2. Pense sistematicamente sobre a realidade, sobre a proposta de trabalho, sobre a prática, tendo em vista criar diferentes oportunidades de aprendizagem. E terceiro item, desenvolva um planejamento suficientemente elaborado e que sua aplicação seja fiel ao que foi estabelecido, para evitar adaptações no decorrer do processo de ensino. Então, nós temos lá, está correto o que se afirma em 1 apenas, 1 e 2 apenas, 2 e 3 apenas, 1 e 3 apenas, ou 1, 2 e 3. Podem colocar no chat a resposta de vocês, por favor. Muito bem, vamos lá. Vocês marcaram a 1, está correta. Conheça os alunos e a compreensão que eles têm dos conteúdos propostos, para que estruture as experiências de aprendizagem, o que pressupõe conceber formas de representar e explicar o conteúdo. Muito bem. E depois também a 2. Pense sistematicamente sobre a realidade, sobre a proposta de trabalho, sobre a prática, tendo em vista criar diferentes oportunidades de aprendizagem. Contemple a todos, né? Então é isso mesmo. Aqui, gente, não dá para pensar nisso, né? Porque evitar adaptações, nós temos que adaptar ao longo do processo de ensino. Então essa daqui está errada. Então somente 1 e 2, certo? Então 1 e 2 apenas. Vamos lá na questão 9. Para Vasconcelos, o planejamento deve ser compreendido como um instrumento capaz de intervir em uma situação real para transformá-la. O planejamento pedagógico é uma maneira de organizar as atividades e os conteúdos que serão trabalhados na escola durante o ano letivo. Assinale a alternativa correta em relação ao plano de aula. Letra A. Apresenta as linhas gerais de ação da escola, organizando o trabalho escolar. Letra B. Considera a participação efetiva de todos os sujeitos da prática educativa. Letra C. Racionaliza os espaços e recursos para atingir os fins do processo educativo. E letra D. Aborda de forma detalhada as atividades que pretende executar dentro da sala de aula. Podem colocar no chat, essa é tranquila, hein? Mais alguém? Vamos lá, então. Bom, nessa nós não temos nem dúvida, né? A questão do plano de aula aborda de forma detalhada as atividades que pretende executar dentro da sala de aula. Então, aquilo que evidentemente se dará no chão da sala, né? Muito bem. Questão 10. O planejamento educacional é um ato de intervenção técnica e política que se efetiva em 3 níveis distintos, sendo um deles o planejamento no âmbito dos sistemas e redes de ensino, tendo como princípio norteador desse planejamento, letra A,
autonomia. Letra B, legitimidade. Letra C, reflexão. Ou letra D, participação. Podem colocar no chat a resposta de vocês, por favor. Então, planejamento educacional é um ato de intervenção técnica e política que se efetiva em três níveis distintos, sendo um deles o planejamento no âmbito dos sistemas e redes de ensino, tendo como princípio norteador desse planejamento autonomia, legitimidade, reflexão ou participação. Muito bem, pessoal. A questão de gestão escolar democrática, né? Participação, tá bom? Muito bem, vamos lá para a questão 11. Existem premissas importantes para que um planejamento de ensino considere a do conhecimento escolar e sua articulação com a realidade sociohistórica. A esse respeito, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Primeiro, produzir conhecimentos tem o significado de processo, de reflexão permanente sobre os conteúdos aprendidos, buscando analisá-los sobre diferentes pontos de vista. Segundo, desenvolver a atitude de curiosidade científica, de investigação da realidade, aceitando como conhecimentos perfeitos e acabados os conteúdos transmitidos pela escola. Terceiro, levar em conta as articulações entre o planejamento do ensino e o planejamento global da escola, explicitado em seu projeto político-pedagógico. Então, nós temos lá a alternativa A, apenas a 1 e 2 estão corretas, apenas a afirmativa 3 está correta, apenas a afirmativa 2 está correta, apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Então, vamos lá. O que vocês marcaram aí, por favor? Podem colocar no chat. Pessoal, então somente a 2 está incorreta, né? Por que ela está incorreta? Porque os conteúdos não são acabados em si, mas são dinâmicos, devem refletir a realidade, e eles não são apenas transmitidos pela escola, certo? Eles devem ser construídos. Então, apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Tudo bem? Questão 12. Nos dias atuais, o ideário disseminado no ato de planejar, e, portanto, do planejamento escolar, está associado a outros aspectos. Sobre estes, assinale a alternativa correta. Letra A. Foi intensificado o processo de burocratização do sistema escolar e ficou mais acentuada a burocracia existente, que, inclusive, legitima a existência de um Estado autoritário. Letra B. Atualmente, materializam-se os diferentes momentos do planejamento, a definição de um marco referencial, a elaboração de um diagnóstico e a proposição de uma programação com vistas à implementação das ações necessárias à realização de uma prática pedagógica crítica e reflexiva. Letra C. Ocorreu a criação de mecanismos e órgãos no aparelho do Estado, que assumiram o planejamento, execução e controle sobre a política econômica do país, e isso refletiu nos moldes do planejamento escolar. Letra D. Aconteceu nos últimos 20 anos uma descaracterização da educação, que até então era vista como uma atividade humana específica, que hoje está submetida a uma avaliação cujo critério é a produtividade no sentido que lhe atribui a sociedade capitalista. Então, nós devemos pensar, né? A única correta possível aqui é a alternativa B, que atualmente nós temos lá uma prática pedagógica crítica e reflexiva, a questão da elaboração de um diagnóstico e a programação, a proposição de uma programação com vistas à implementação das ações, né, necessárias para a otimização do processo de ensino-aprendizagem. Certo? Todos acertaram essa? Foi tranquilo?
Perfeito. Pessoal, eu não vou me delongar nessa aula de hoje, que nós temos mais uma aula na sexta, certo? A aula de sexta, já avisando de antemão, que eu volto a ter consultas com o meu psicólogo essa semana, então a aula de sexta vai ficar para 8h15, tá bom? Eu coloco lá no grupo um recadinho. Amanhã nós temos aula de matemática, normal, certo? Daí a aula que seria na quinta, lembra que eu falei que passariam a ser às sextas? Então, amanhã vocês têm matemática, tá bom? E aí, na questão aí da sexta-feira, vai ser às 8h15 da noite, tá bom? Questão 10, quer que volte a 10, tá? Ó, planejamento educacional é um ato de intervenção técnica e política, que se efetiva nos três níveis distintos, sendo um deles o planejamento no âmbito dos sistemas e rede de ensino, tendo como princípio norteador desse planejamento a participação, por conta dos mecanismos de gestão escolar democrática. Reflexão é natural do processo, então não é. Legitimidade é um processo legítimo porque está amparado em lei, né, no 9394. E a questão da autonomia aqui, a gente deve levar em consideração que tem autonomia, porém não é um princípio norteador desse tipo de planejamento, mas sim a ampla participação, para que o planejamento educacional ele reflita as demandas sociais e as necessidades daquela comunidade. Tá bom? Pessoal, então, na sexta-feira, 8h15, tá bom? A gente se encontra lá. E, por favor, coloquem em ordem as aulas que vocês não assistiram, que já estão no site. Então, acessem a plataforma, olhem as aulas, estudem os materiais, porque senão o resultado não vem, tá bom? Boa noite para vocês, bom descanso.